A paz do Senhor Jesus. Quem são os santos que ressuscitaram e entraram na Cidade Santa depois da crucificação de Jesus? Em Mateus, no capítulo 27, do verso 50 ao 53, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Na versão NAA, a Almeida atualizada, o verso 52 e 53 diz assim: Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. A resposta para a pergunta tema não é tão simples, até mesmo porque há divergência de opinião entre teólogos renomados, onde alguns defendem essa ressurreição sendo de alguns personagens importantes do Antigo Testamento e sendo já com corpos glorificados, outros de servos de Deus contemporâneo a Jesus, assim como Lázaro e outros que Jesus ressuscitou e depois voltaram a morrer. Alguns grupos defendem que essa ressurreição foi simbólica, foi uma figura, que foi tudo espiritual, apenas para demonstrar uma passagem de estado ou de condição pós-morte. Mas esse pensamento não tem qualquer sustentação bíblica. Após o Senhor entregar o Espírito ao Pai, acontecem alguns fenômenos na natureza, por exemplo, como a escuridão do céu, terremotos e algo interessante que é o véu do templo se rasgando com uma simbologia de que o acesso à presença de Deus estava livre, estava disponível, pois o maior e mais importante de todos os sacrifícios havia sido consumado. Mas, analisando o texto sagrado, Mateus é o único que se trata deste assunto, e parece que ele abre um parêntese quando escreve ao se lembrar do fato, pois a ressurreição destes santos não acontece na sequência da morte de Jesus, mas sim depois da ressurreição de Jesus. Mas ele coloca isso na sequência desse texto porque as pedras que se fenderam eram aquelas que fechavam os túmulos, e isso sim acontece durante o terremoto após a morte de Jesus. Mas a ressurreição dos santos foi depois da ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição foi sim literal e não simbólica ou espiritual, pois o texto é claro em dizer corpos dos santos. E nós sabemos que santos eram assim chamados os que serviam a Deus, os que criam em Jesus, assim como vemos as tratativas de Paulo ao se referir aos irmãos em Cristo. Por exemplo, em Romanos 15, 25 diz assim: Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Paulo, nesse texto, está dizendo que ia a Jerusalém ministrar aos santos, ou seja, aos crentes, aos irmãos em Cristo. Dentre muitos outros textos que temos na Bíblia, ao se referir aos crentes ou aos servos de Deus, usa a expressão santos. Então, neste texto de Mateus, nós não podemos indicar quem são estes santos. Não podemos dizer que era algum personagem
já conhecido, seja do Antigo Testamento, ou até mesmo um personagem contemporâneo a Jesus, mas podemos afirmar que eram servos de Deus, que eram crentes, e que a cidade santa que eles entraram eram a Jerusalém terrena, eram a Jerusalém, como nós conhecemos hoje, até hoje como a Terra Santa, pois assim como sempre foi nominada, por exemplo, no texto de Neemias, capítulo 11, verso 1, diz assim: e os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. Essa cidade santa não se trata da celestial, até mesmo porque entraram nela e apareceram a muitos, ou seja, a fim de darem testemunho mostrando o milagre que haviam vivido. Eu faço uma conexão deste texto de Mateus ao seguinte texto de Hebreus 11, onde fala dos heróis da fé. Em Hebreus 11, no verso 35, diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Neste texto de Hebreus indica, ao falar de alguns mártires que por testemunhar a fé foram mortos, foram perseguidos, diz aí que mulheres, pelo poder da ressurreição, viveram o milagre de terem os seus mortos, provavelmente seus maridos ou seus filhos. Porém, este mesmo, depois de ressurretos, foram mortos novamente por sustentar o testemunho da fé e por acreditar numa melhor ressurreição que será com o corpo glorificado, que se dará quando o Senhor Jesus voltar. E que isso é bem provável porque temos o exemplo de Lázaro. Veja o que diz no seguinte texto do Evangelho de João, no capítulo 12, verso 9 ao 11. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, alguns queriam matá-lo, para não crerem em Jesus através do seu testemunho. Entendo que estes santos citados por Mateus ressuscitaram após a ressurreição de Jesus, vivendo um milagre similar ao de Lázaro, onde na ocasião Jesus mandou tirar a pedra, mas neste caso as pedras já estavam fendidas, os sepulcros já estavam abertos, e que eles eram contemporâneos de Jesus, conhecidos de muitos em Jerusalém, e apareceram para testemunhar do poder de Jesus. E assim como Lázaro e outros que Jesus ressuscitou, voltaram a morrer para então aguardarem uma melhor ressurreição, a mesma que nós que somos cristãos aguardamos quando o Senhor Jesus voltar. Eu espero ter ajudado e abençoado a sua vida com essa resposta. Deus te abençoe.